Quer saber um dos segredos mais incompreendidos sobre o que realmente excita as mulheres? Não são os músculos, não é o K, nem mesmo a lábia. São os limites. Sim, limites firmes, sólidos e inegociáveis. E aqui está a verdade. A maioria dos homens nunca aprende. Limites não afastam as mulheres, eles as atraem. Mas não os limites falsos, não a máscara de alfa, não os jogos de poder manipuladores. Estou falando de limites masculinos reais. Aqueles que são forjados no respeito próprio, em um propósito inabalável e em um homem que sabe exatamente quem ele é. Porque em um mundo cheio de homens buscando validação, o homem que se mantém firme em sua verdade se torna uma energia rara, uma força gravitacional que ela sente mais do que compreende. E hoje à noite, vou revelar 6 limites poderosos que despertam uma atração subconsciente nas mulheres, não pela força, não pelo charme, mas pela presença. Não são demonstrações de poder, são demonstrações de clareza. E quando você os mantém, algo muda dentro dela. Ela sente, ela respeita isso, ela responde a isso. Especialmente o limite número 6, porque esse não apenas protege o seu poder, ele redefine como ela te vê, e talvez até como ela se vê quando está com você. Então pegue seu café, sente-se e ouça com atenção, porque o que você está prestes a aprender pode mudar para sempre a sua maneira de agir. Limite 1, a vantagem da indisponibilidade. Seu tempo é seu. Esse é o primeiro e mais poderoso limite que você pode estabelecer como homem. No início parece arriscado. Você não responde imediatamente. Você não larga tudo no segundo em que o nome dela aparece no seu celular. Você não reorganiza todo o seu mundo só porque ela está repentinamente livre esta noite. E sua mente começa a entrar em pânico. Será que ela não vai perder o interesse? Será que ela não vai pensar que eu não me importo? Será que ela não vai partir para outra pessoa? Mas aqui está o paradoxo. O oposto acontece quando você não está sempre disponível. Você envia uma mensagem não por meio de palavras, mas por meio da energia. Meu tempo tem valor, minha vida já está cheia. Você está entrando em algo que já tem movimento, significado e direção. Aquela tensão sutil que ela sente, aquela pequena incerteza sobre onde ela se encaixa no seu mundo, não é rejeição. É um mistério, e o mistério é magnético. Porque a disponibilidade constante grita uma coisa: não tenho mais nada para fazer. A escassez sempre criou valor. É psicologia humana. Quanto mais raro algo parece, mais o buscamos. E quando um homem se torna raro, quando sua atenção não está disponível, ele se torna irresistível. Você não a persegue. Você atrai simplesmente reservando espaço para sua própria vida. Eis o que a maioria dos homens não percebe. Estar indisponível não significa ignorá-la. Significa estar presente no seu próprio mundo. É quando você está tão profundamente envolvido com seu propósito, suas paixões, seu crescimento, que ela percebe que você é um homem que ela não pode simplesmente agendar. Ela precisa conquistar seu espaço no seu ritmo. E essa é a mudança. É quando a atração se inverte porque ela não sente mais que está controlando sua atenção. Ela sente que está conquistando seu respeito. Então deixe-me perguntar uma coisa. Você já se mostrou muito disponível e viu o interesse dela diminuir aos poucos? Se isso já aconteceu com você, diga culpado nos comentários. Porque mudar esse limite pode transformar completamente a dinâmica do seu relacionamento. Segundo limite, a regra de não pedir desculpas. Diga não sem culpa. Esse limite pode mudar tudo. Aqui está a sacada psicológica que a maioria dos homens não percebe. A forma como você diz não importa mais do que a frequência com que você diz sim. Imagine a seguinte situação. Ela te convida para algo que não combina com sua agenda ou energia. Você quer dizer não, mas seu instinto diz para não chateá-la. Então você acaba dizendo: me desculpe, eu só tenho um compromisso e talvez eu consiga dar um jeito, mas vou tentar. Prometo. Você se explica demais. Você recua. Você suaviza sua verdade até que ela mal soe como um limite e ela perceba. Quando você se desculpa por existir, o que está ensinando a ela a esperar? Agora compare isso com o seguinte: ei, não poderei ir, mas espero que seja ótimo. Vamos conversar mais tarde esta semana. É de cara ou claro, isso é atraente. Você não ficou inquieta. Você não se desculpou por existir. Você não pediu permissão. Você simplesmente assumiu o controle do seu tempo. Um homem que consegue dizer não sem culpa não está apenas protegendo sua agenda. Ele comunica que confia em si mesmo. E em um mundo cheio de homens tentando agradar a todos, esse tipo de autoconfiança é magnético. Se você tem dificuldade em dizer não, use a minha frase: isso não funciona para mim, mas estou aberto a alternativas. Curto, gentle e definite. Não posso ir hoje à noite. Espero que seja ótimo. Não estou disponível neste fim de semana. Vamos planejar para a próxima semana. Não atendo ligações de última hora. Me mande uma mensagem mais cedo. Cada uma dessas frases é clara, neutra e estabelece limites, sem culpa, sem rodeios, sem drama. Porque isso funciona. Momento psicológico. Claire's a redaziance. Ela sabe qual é a sua posição e sua liderança. Culpa sinaliza insegurança. Insegurança mina atração. Tom
now. Fortaleza ou poderante. Você não tá evitando a... Você está honrando seu código. Deixe um comentário com claro, não cruel se você estiver adotando isso hoje. 3. O respeito se reflete. Respeito não é algo que você exige. É algo sobre o qual você reflete. Essa é a verdade estoica. Muitos homens aprendem da maneira mais difícil depois de serem ignorados, descartados ou até mesmo desrespeitados por mulheres que estavam tentando impressionar. Mas aqui está a verdadeira mudança. Quando você se respeita em ações, não em palavras, você se torna alguém com quem ela não pode brincar. Vamos analisar. Quando uma mulher de alto valor conhece um homem, ela não está apenas marcando itens em uma lista. Ela está sentindo algo. Chame isso de gravidade. Chame isso de estrutura. O que ela realmente procura é o quão sólido você é. Se seus limites são reais ou apenas algo sobre o qual você fala depois de alguns drinks. E é aqui que a maioria dos caras se perde. Eles acham que respeito é ser gentil, evitar conflitos, dar espaço a ela enquanto esperam silenciosamente que ela mude de ideia. Errado. O respeito começa com você. Se você não o demonstrar por si mesmo, ela não o demonstrará por você. Abaixo o volume da música. Aproxime-se. Deixe-me mostrar como isso funciona. Veja o caso de Mark 54, consultor de marketing de Denver. Ele começou a sair com Jessica, 48, uma mulher inteligente e confiante que estava solteira há algum tempo. No início, ela cancelava planos de última hora, não de forma grosseira, mas casualmente. Certa vez, ela até remarcou um jantar porque seu cachorro parecia mal-humorado. Mark não ficou bravo. Ele não discutiu, mas na próxima vez que ela mandou mensagem para se encontrarem, ele respondeu simplesmente: só se for uma noite confirmada. Meu tempo também importa. Foi só isso. Sem drama, sem sarcasmo, apenas um reflexo claro. Jessica apareceu na hora naquela semana e continuou aparecendo consistentemente depois disso. Mark não precisou dar sermão nela. Ele não precisou explicar o que significa respeito. Ele simplesmente o demonstrou. A imagem em forma de cartão com citação surge gradualmente. Esta é a abordagem estoica. Não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deveria ser. Seja Marco Aurélio disse isso séculos atrás. E a mensagem ressoa hoje mais do que nunca. Aqui está outro exemplo. Derek, 58, um oficial da Marinha aposentado, namorava Aaron, 50, uma executiva do setor financeiro, inteligente, assertiva e de língua afiada. Em um jantar íntimo, ela brincou com Derek sobre seu estilo antiquado, zombando de seu blazer na frente dos amigos. Ele não riu, também não a confrontou. Mais tarde, quando estavam a sós, ele disse a ela: você tem a liberdade de brincar como quiser, mas eu não me relaciono com pessoas que tentam me diminuir em público. Nada de gritos, nada de manipulação emocional, apenas um padrão discreto. Aaron não se defendeu. Ela se desculpou e nunca mais ultrapassou esse limite. É disso que se trata esse limite. Não se trata de dominação. Não se trata de fazê-la se sentir inferior. Trata-se de refletir o nível de energia que você recebe com clareza, calma e um respeito próprio inabalável. As mulheres se lembram dos homens que se mantiveram firmes. Elas podem rir no momento, mas no fundo percebem cada vez que você não se abala e cada vez que se abala. Se você reage emocionalmente, implorando, dando explicações excessivas, tentando resolver a situação, você perde a compostura. Se você se mantém calmo e fala com base em princípios, você conquista o respeito dela. E mais importante, você mantém o seu. Estoicismo não é ser frio, é não se deixar abalar. E aqui está o ponto. Quando você reflete a falta de respeito com ações, não com atitudes, você ensina ao mundo como tratar. E as mulheres, especialmente as de alto valor V, respeitam isso muito mais do que palavras vazias ou charme refinado. Porque o que elas realmente observam é se você se respeita o suficiente para se afastar de qualquer coisa que não combine com a sua energia. Pense nisso. Se você já se calou só para manter a paz, este é o seu momento de mudar o jogo. Comente abaixo e mantenha a compostura. Fique comigo. O que vem a seguir pode mudar a forma como você exerce poder sem sequer dizer uma palavra. Limite 4 ou Testaca. Vamos começar com uma verdade que deixa muitos homens desconfortáveis. As mulheres testam você não por maldade, não para jogar joguinhos, mas para ver com que tipo de homem estão realmente lidando. E esses testes nem sempre são óbvios. Eles vêm envoltos em sarcasmo, escondidos no silêncio, disfarçados de piadas. Mas não se engane, ela está sempre observando sua reação. Porque no momento em que você perde a calma, você perde o controle. E quando isso acontece, a atração não desaparece, ela evapora. As mulheres se sentem mais seguras e atraídas quando percebem que suas emoções não se sobrepõem à sua presença. Imagem em câmera lenta de um homem à luz de velas, ouvindo calmamente enquanto a tensão aumenta ao seu redor. Vamos ver isso na prática. Nathan, 49, gerente de projetos de construção de Houston, tinha acabado de começar a namorar Lisa, 47, uma corretora de imóveis bem-sucedida.
Ela era charmosa, mas tinha um lado ácido, uma língua afiada e adorava provocar. Durante o quarto encontro, Lisa comentou casualmente durante o jantar. A maioria dos caras com quem saio fica com ciúmes quando descobre que ainda falo com meu ex. Nathan poderia ter feito o que a maioria dos homens faz. Ficar na defensiva, fazer perguntas, tentar provar que não é como os outros. Mas, em vez disso, ele tomou um gole de vinho, olhou nos olhos e disse: "Parece que eles não souberam respeitar o espaço um do outro." Então ele sorriu e mudou de assunto. A quel momento mudou tudo. Por quê? Porque Nathan passou no teste da calma. Ele não hesitou, não buscou clareza. Manteve-se firme. E isso disse a Lisa mais do que qualquer charme jamais poderia. Não somos perturbados pelos eventos em si, mas pelos nossos julgamentos sobre eles. E essa é a essência do teste da calma. Seu maior poder não é sua aparência, suas palavras ou mesmo seu sucesso. É sua capacidade de manter a compostura quando os outros perdem o controle. Vamos nos aprofundar. Paulo, 56, bombeiro aposentado, estava saindo com Clara, 52, há alguns meses. Certa noite, do nada, ela disse: "Às vezes sinto que você é reservado demais emocionalmente. Não sei se isso é bom ou teste clássico. Não é uma é curiosidade disfarçada." Paul respirou fundo, sorriu e disse: "Prefiro ficar quieto a dizer algo que não quero dizer. Mas se você está perguntando se eu sinto alguma coisa, eu sinto." Ele não se explicou demais. Não se defendeu. Manteve-se firme com cordialidade. Essa é a mágica do teste da calma. Você precisa vencê-la. Você só precisa não se perder nele. Porque é o que realmente acontece por baixo da superfície. Quando ela cutuca, quando provoca, quando lança bolas curvas emocionais, ela não está esperando que você quebre. Ela está esperando que você não quebre. Ela está subconscientemente buscando estabilidade. E se você passar nesse teste respirando em vez de reagir, mantendo a postura em vez de ceder, se você leva aos olhos dela sem dizer uma única palavra. Pausa suave de piano. Alguns homens confundem calma com frieza. Mas ser calmo não significa não se importar. Significa não desmoronar. Significa dominar a si mesmo tão profundamente que nenhuma força externa possa abalar o que você já decidiu por dentro. Quando você se torna esse homem, ela sente e confia. Porque embora a atração a atraia, é a sua gravidade emocional que a faz ficar. Se você já sentiu desconcertado pelas palavras ou pelo humor de uma mulher, este é o seu alerta. Perde a riga, comece a estar presente. Deixe isso nos comentários agora mesmo. Eu me mantenho calmo porque o próximo limite, o que está por vir,